amostragem de solo para realização da análise laboratorial de solo. Bom, a gente sabe que a análise de solo ela é de extrema importância, seja qual for o cultivo que a gente for estar realizando em determinada área de solo. Aconselha-se sempre que se realize, né, a análise de solo antecedente ao cultivo ou a no mínimo cada um ano, para conseguir aí realizar a manutenção dos nutrientes que são exportados pelas culturas, ou até mesmo para realizar a correção de alguns nutrientes ou propriamente do pH, se for necessário a cada determinado tempo. A análise de solo, a indicação do manual é que ela seja realizada de preferência num período de 2 a 3 meses, né, antes da implantação da cultura, porque a gente sabe que o resultado demora para vir do laboratório, e então a gente preferencialmente deve fazer isso com antecedência, coletar o solo, enviar para termos os resultados em mãos uns 2 ou 3 meses antes da implantação definitiva da cultura, para que seja possível se programar com a definição da fórmula do fertilizante, se precisar fazer uma correção, realizar antes já da implantação do cultivo, caso ela precise ou necessite ser incorporada, por todos esses fatores aí. Esse momento é de extrema importância e é ele que acaba definindo a vericidade da análise laboratorial do solo. Caso ocorra um erro, né, aqui nesses procedimentos de coleta de solo, a análise toda está comprometida e esses resultados não vão ser os verdadeiros. Os resultados eles vão estar sendo mascarados e não é isso que a gente quer. Então, por isso que se deve dar muita importância para o momento da coleta, né, propriamente dita, do solo, assim, enviado para o laboratório. Bom, pessoal, a gente sabe que o volume de solo que é utilizado no laboratório para realmente se fazer a análise química dos nutrientes, ele é muito pequeno. E ele equivale a cerca de aproximadamente 10% de todo o solo que a gente manda para o laboratório. Então, daquela amostra que a gente está mandando para o laboratório, apenas 10% daquela quantidade de solo vai ser utilizada. Então, é por isso que essa amostra ela tem que ser obrigatoriamente representativa de toda a gleba ou de toda a área que a gente está querendo analisar. Porque se ela não for representativa, no momento que chegou o solo no laboratório e apenas uma quantidade muito pequena daquela amostra vai ser utilizada, os resultados da análise vão estar sendo mascarados, né? Então a gente não quer que isso aconteça e é por isso que essa amostra tem que ser representativa. Para essa amostra ser representativa, ela precisa atender um número mínimo de subamostras, que são as amostras que vão compor a amostra geral, que no caso é uma amostra composta pelas subamostras. O número de subamostras ele vai variar de acordo com o sistema de cultivo que a gente possui na lavoura, ou seja, no sistema convencional, onde ocorre o desenvolvimento das camadas do solo, a amostra ela deve ser composta por no mínimo 15 subamostras. O ideal é que se faça entre 15 e 20 subamostras para cada amostra de solo em sistema de plantio convencional. Para um sistema de plantio direto, então, seja ele consolidado ou não, aonde não há o envolvimento das camadas de solo, então a gente pode estar utilizando um número de subamostras equivalente a 15. Bom, a camada de amostragem também é muito importante a gente dar uma observada nessas regras básicas aí que estão no manual de adubação e calagem. Se for culturas de grãos em geral, a camada de amostragem ela vai ser determinada de acordo com o sistema de cultivo. Se for um sistema de plantio direto que já é consolidado, ou seja, que já fazem mais de 5 anos que o produtor adotou essa prática naquela área, que deixa mais de 12 toneladas de massa seca por hectare por ano, que faz rotação de cultura, enfim, que atende todos os requisitos para ser um sistema de plantio direto consolidado, a amostragem ela pode ser feita de 0 a 10 centímetros, tomando muito cuidado com acidez em subsuperfície. Para o caso da calagem, cada determinado tempo nessas áreas de sistema de plantio direto consolidado é necessário se fazer uma amostra em subsuperfície, ou seja, de 10 a 20 centímetros para estar verificando como é que está o pH da subsuperfície, se ele porventura não está ácido. Se for no sistema de plantio direto que ainda está em implantação, então a gente deve fazer a amostragem de 0 a 20 centímetros. Se for em um sistema convencional, aí segue a regra de antes, de 0 a 20, ok? Para culturas de grãos em geral.
Para forrageiras, seguimos o mesmo requisito aí das culturas de grãos em geral, porém, só tomando cuidado novamente com o pH da subsuperfície. Bom, no caso das hortaliças, então, a amostragem deve ser feita de 0 a 20, porque querendo ou não, no caso de hortaliças, as áreas que são determinadas a esses fins, elas são consideradas geralmente como cultivo convencional, sistema convencional, porque querendo ou não, sempre há mobilização de solo para homogeneização de fertilizantes orgânicos, fertilizantes químicos e para a formação dos mulchings ou canteiros. Então, a amostragem deve ser feita de 0 a 20. E para as espécies frutíferas e espécies florestais, então a recomendação é de 0 a 20 também, como se fosse o cultivo convencional, e no período que antecede ao transplantio das mudas, né, das frutíferas ou das espécies florestais, porque na maioria das vezes elas são bem sensíveis a variações de pH, então se essa área não tiver no pH estabelecido, ideal para determinada espécie, ela vai sofrer muito no arranque e não vai desenvolver raiz. Então, o ideal é que se faça a correção antes do transplantio. No caso de se utilizar aí o sistema mais antigo de transplantio em covas, então já fazia a correção dentro da cova. Mas atualmente aí se usa sistemas de correção em área total, porque principalmente para frutíferas, né, os transplantios são feitos em linha já e não em covas. Então por isso que se recomenda agora na atualidade fazia a adubação ou a correção em área total. Até porque os pomares em geral eles estão cada vez mais populosos, ou seja, a população, o número de mudas por hectare está cada vez mais alto, buscando-se altas produtividades. Bom, galera, então a divisão das glebas, então, ela vai depender muito da nossa área, que tipo de área de terra que a gente tem. Bom, aqui eu coloquei dois exemplos básicos, então, onde a gente tem uma área que ela possui um certo declive, né? Então a gente vai ter que fazer a subdivisão dessa área de acordo com o plano do terreno. E isso significa que nós teria que, obrigatoriamente, por via de regra, dividir essa área aqui em três glebas, uma onde tem o declive mais acentuado, uma gleba onde tem a parte mais plana, a parte intermediária e outra gleba na baixada, porque tem muita diferença de mobilidade de nutrientes de uma gleba para outra no perfil do solo. E se a gente fazer uma amostra só para essa área aqui, a gente vai estar subestimando, né, os nutrientes que estão aí no solo. Então, independente se for a mesma cultura que está sendo implantada aqui nessa área, a gente tem que dividir em três glebas, tá? No mínimo, para se fazer uma amostragem padrão. No segundo exemplo, a gente tem uma área plana, vamos assim imaginar. Então, suponhamos que a gente vai querer fazer a implantação de três culturas diferentes: milho, soja e uma área de pastagens. Então, a gente teria que estar subdividindo essa área em três glebas também, de acordo aí com as culturas a serem implantadas, tá? Porque a fertilização dessas culturas, as exigências nutricionais das mesmas, elas são diferenciadas, tá? Se a gente quisesse implantar uma cultura só na área inteira, a gente poderia estar fazendo uma amostra só. Porém, é muito importante lembrar que a amostra ela tem que ser representativa. Então, o número de subamostras dentro dessa gleba ela tem que ser muito maior quando comparada a uma gleba mais pequena, ok? Bom, por fim, não menos importante, ainda devemos lembrar que a coleta dentro da gleba ela deve ser feita sempre em zigue-zague, tá? E, além do mais, a identificação da amostra que vai ser enviada para o laboratório é muito importante, com o nome do produtor, contato, a cultura antecedente, a cultura a ser implantada, enfim, uma série de dados. Quanto mais identificada a amostra, melhor. O vídeo de hoje era isso, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e é nóis!